Esse teorema já é um belo teorema, né? Ele vai nos dizer assim, ele vai ter tem várias coisas que a gente vai conseguir deduzir com esse teorema. Por exemplo, uma coisa que não é exatamente óbvia é o seguinte: se você pegar e tiver uma cônica, aqui tem uma cônica, aí você aplicou uma transformação linear, está aqui o quadriculado, aplicou uma transformação linear, e isso virou uma outra coisa aqui assim. Será que é uma cônica? Que seja, mas repara que quando você faz uma transformação linear, você multiplica por uma matriz, né? E aí o que acontece, né? A imagem, os pontos da imagem têm as mesmas coordenadas dos pontos. Aqui você tem assim, você tem o ponto x é 1 mais y é 2, você aplica a transformação linear t, ele vira xt de E1 mais yt de E2. Supõe que a nossa transformação linear seja objetiva, quer dizer, aqui, esse cara daqui, digamos, é o ε1, esse cara daqui é o ε2. Vamos fazer mudando a orientação, pelo menos, para ter alguma graça, né? Então, isso aqui é x ε1 mais y ε2. Agora, se x e y satisfazem uma equação de segundo grau, aqui é o mesmo x e o mesmo y, as coordenadas do novo sistema. Então, você vai ter um conjunto aqui definido por uma equação de segundo grau nesse sistema de coordenadas. Bom, o que a gente acabou de ver é uma cônica. Então, a imagem de uma cônica, de uma transformação linear bijetiva, é uma cônica. Mas mais, será que... Bom, eu não conseguiria imaginar, acho que todo mundo vai concordar comigo. Não dá para imaginar que uma elipse possa virar uma hipérbole. Foi uma transformação linear. Elipse não pode virar hipérbole. Então, é mais um pouco, né? Porque, primeiro, as cônicas degeneradas, ponto vira ponto. Transformação linear, reta, vira reta. Par de retas concorrentes, vira par de retas concorrentes. Transformação linear preserva paralelismo também, né? Porque o vetor que dá a direção, isso aqui, você tem a reta dada por P0 mais TV, se você pegar aqui P1 mais TV, aqui você vai ter P de P0 mais P de TV, P de P1 mais, e você vai ter o P de V também. Se o mesmo vetor aqui da direção dessa, o mesmo vai dar a direção aqui. Então leva paralelas em paralelas. Né? Conjunto vazio vai em conjunto vazio. Então os casos degenerados, certamente você leva no mesmo caso degenerado. Agora, dos casos não degenerados, elipse é a única que é limitada. Eu desenhei assim, mas se você pensar um pouco na equação, os pontos de uma elipse tomam um conjunto limitado. Você tem uma situação assim. Imagina que você tem aqui sistema de coordenadas, tem aqui uma elipse. Então, bom, você pode botar um quadrado, sei lá, um retângulo, que essa elipse está aqui dentro. Quando você fizer a transformação linear, esse posso virar uma coisa assim, e a sua imagem vai estar aqui dentro.
Então, bom, a elipse é a única cônica não degenerada que é limitada, e quando eu aplico a transformação, vira uma curva limitada. Então, a única que pode ser é a elipse. Então, leva elipse e elipse também. E parábola e hipérbole, eu não vou fazer o detalhe, mas a ideia básica é a seguinte: a parábola tem um pedaço só, uma curva conexa, e a hipérbole tem duas partes. Não, uma transformação linear, que é uma curva contínua, não pode partir uma parábola em dois pedaços, então não pode virar uma hipérbole. E também a hipérbole não poderia virar parábola, porque senão a inversa, que também é uma transformação linear objetiva, transformaria a parábola em hipérbole. Então a transformação linear não degenerada, ela transforma cônicas em cônicas, e cônica de uma certa espécie em cônica da mesma espécie. Já quando é um caso degenerado, quer dizer, você pega o plano, transformar num plano não tem graça, mas transforma numa reta, não é difícil ver. Por exemplo, pensa na projeção, né? Se você tiver uma elipse assim, projetar tudo aqui no eixo X, ela vira um segmento de reta. Então, uma elipse, no caso degenerado, ela vai virar um segmento de reta. Bom, pensando no caso de retas, retas viram retas a menos assim, ó, se for uma reta perpendicular, você pode pegar uma reta aqui e levar num ponto só. Então, reta pode virar ponto. Par de retas paralelas também pode virar dois pontos. Então, par de retas ou vira uma reta, se for retas concorrentes, não tem como virar ponto, vira uma reta. Par de retas paralelas pode virar um ponto, ou aliás, dois pontos ou uma reta. Assim. Mas, pensando agora, hipérbole. Olha só, hipérbole, assim, é um caso mais legal, vamos dizer assim. Imagina que você projete ela aqui, ela vira um par de semirretas. Então, um par de semirretas com a mesma reta suporte, uma para um lado, outra para o outro, é uma hipérbole degenerada de alguma maneira. Mas a hipérbole também, se você fizer projetar assim, ela vira uma reta. Tem também a possibilidade, né, que a hipérbole, eu não destaquei muito, mas a hipérbole tem uma assíntota, né? Se você pegar aqui, ó, fizer x2 sobre A2 menos y2 sobre B2 igual a 1, isso daqui vai dar y2 sobre B2 é igual a 1 mais x2 sobre A2, então y igual a mais ou menos b raiz de 1 mais x2 sobre A2. Isso dá... assim. Isso aqui vai dar uma coisa assim, e tem a seguinte observação: o que acontece quando x vai para infinito? Ou, sei lá, pensando assim, você pode também escrever isso aqui, y igual a mais ou menos b raiz de que é igual a isso aqui, ó, é quase
para x grande, isso aqui é quase x. Esse é quase y igual a mais ou menos b sobre a x. Quer dizer, para x grande, ele encosta nessa reta aqui, ó, que é y igual a b sobre a x, e para aqui é y igual a menos b sobre ax. São as assíntotas. Se você traçar essa curva aqui, ela vai dar uma coisa assim, só que quando x é grande, ela tende para essa reta aqui. Você pode... Aliás, essas curvas é fácil de ver na cone. É o seguinte, você tem o cone aqui, aí você cortou por um plano, deu a hipérbole. Bota esse plano aqui bem na nossa frente, sim, você vai ver a hipérbole assim. Os dois, esse é o plano da hipérbole. Tem um plano paralelo aqui passando por esse vértice. Esse plano corta o cone em duas retas concorrentes, que são, se você olhar de frente, são essas duas retas aqui. A hipérbole não intersecta, mas chega lá perto dela. Então a hipérbole tem duas assíntotas. Isso faz o seguinte, imagina que você tem uma hipérbole assim. Você pode fazer uma transformação linear, por exemplo, que projeta essa hipérbole nessa reta aqui. Projeta segundo essa, tira paralelas a essa, nessa aqui. O que vai acontecer? Você vai ficar com a reta toda menos esse ponto. Os pontos aqui, ó, vão todos se projetando aqui assim, todo mundo se projeta, só que esse daqui não tem ninguém, esse cá também tem. Então você pode também, a hipérbole, se você fizer uma transformação linear degenerada, pode transformar a hipérbole em uma reta menos um ponto. Caso menos evidente, né? E a parábola não acontece isso, né? Porque y igual a x2 não dá para limitar, mas a parábola pode acontecer, ela virar uma reta, mas se ela estiver meio tortinha assim, ela pode se projetar numa semi-reta. Então, a imagem da parábola para uma transformação linear, e a imagem tem dimensão 1, pode ser uma reta e pode também ser uma semi-reta, com a extremidade. Coisas assim muito úteis são o seguinte, qualquer elipse, x2 sobre A2 mais y2 sobre B2 igual a 1, pode vir de uma coisa do tipo 2 mais V2 igual a 1. Você faz a transformação linear, que faz U igual a x sobre A, V igual a y sobre B, e aí a curva aqui no sistema de coordenadas UV tem essa equação, no outro terá essa equação. Ou pensando a imagem pela transformação linear desse círculo, será essa elipse. Que é só uma mudança de escala nos eixos. Então, de certa forma, o círculo unitário é uma espécie de elipse padrão. Qualquer elipse você obtém do círculo unitário. Aí o círculo unitário se parametriza por cosseno θ. Seno θ, então a elipse vai se parametrizar por A cosseno θ, B seno θ. Os pontos dessa forma, com θ variando, vão satisfazer essa equação. A hipérbole também, se você tiver x2 sobre A2 menos y2 sobre B2 igual a 1, bom, mas você pode escrever isso assim, ó, x sobre A mais y sobre B vezes x sobre A menos y sobre B igual a 1, quadrado desse menos quadrado desse, chamar esse aqui de U, esse daqui de V, e aí ficar com
UV igual a 1. Ou, se você preferir fazer a outra mudança, né, fazer partir de U2 menos V2 igual a 1, você também pode fazer U igual a X sobre A, que V igual a Y sobre B, e aí ficar com U2 menos V2 igual a 1. E essa daqui é mais simples do ponto de vista algébrico. UV igual a 1, você tem U, V, é a Y igual a 1 sobre X. Né? A função V igual a 1 sobre U. Então, essa aqui é uma hipérbole padrão também. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente quer entender alguma coisa sobre elipse ou sobre hipérbole e é algo que não muda por transformações lineares, sei lá, tangência, coisas assim. Alguma coisa, se você fizer uma transformação linear, aquela propriedade, a essência não muda. Então, em vez de pegar uma equação geral de elipse e tentar provar para qualquer elipse, você prova para o círculo. E depois você passa para a elipse. Mesma coisa, em vez de fazer para uma hipérbole qualquer, você faz para uma hipérbole assim e passa para uma hipérbole geral. Então, essas. Então, tem duas coisas um pouquinho mais pesadas, mais surpreendentes, vamos dizer, ou menos evidentes, que a gente pode já demonstrar, são as seguintes. Primeiro, a vista em perspectiva de uma cônica. O que é a vista em perspectiva de uma cônica? Você bota uma cônica, sei lá, digamos, uma parábola, sei lá, digamos que seja uma parábola, aqui no quadro, bota um ponto de vista em algum lugar, um plano que não precisa ser paralelo ao quadro, e aí olha essa parábola e vê o que aparece nesse plano. Ou seja, você pega essa parábola, usa como diretriz, pega um vértice fora do plano da parábola, da cônica em geral, constrói o cone ligando esse ponto a todos os pontos da cônica, vamos dar um cone, que não é mais circular, não é mais reto, e corta por um plano. Então, questão, imagina isso, você tem um plano aqui no chão, desenha uma cônica nesse plano, pega um ponto fora desse plano, não tem que estar assim, alinhado com o centro da cônica, nada com o eixo, nada, ponto qualquer, aí liga os pontos da cônica a esse ponto, você tem um cone. Agora corta esse bicho por um plano. O que dá? Resposta que nós já conseguimos fazer. Dá uma cônica, eventualmente faltando no máximo 2 pontos. O faltando 2 pontos, você pode perceber pelo seguinte, pensa um caso simples assim, né? Pensa que você tem esse cone aqui, aí cortou por um plano, produziu essa hipérbole. Essa hipérbole, ela tem pontos em todas as geratrizes desse cone, exceto, vamos dizer, esse plano aqui passou aqui assim, e aí o plano paralelo a esse, passando pelo vértice, está aqui. Ele corta aqui em 2 geratrizes, e essas 2 geratrizes não tem pontos na hipérbole. Então, se eu ligar esse vértice aos pontos da hipérbole, eu vou recuperar o meu cone, com exceção dessas 2 geratrizes. Legal. Cara, assim. Vou voltar à questão. Eu quero saber, por exemplo, eu peguei uma hipérbole, desenhei uma hipérbole no chão, peguei um ponto fora do chão, liguei os pontos da hipérbole nesse ponto, produzi um cone esquisito a partir da hipérbole. Aí corto esse cone por um plano. Aí eu digo que dá uma cônica. Você dá uma cônica, eu acredito, mas eu digo, não é uma cônica. Pode ser uma cônica, mas pode faltar
pode faltar um ponto ou pode faltar 2 pontos. Então, vou só explicar por que pode faltar 2 pontos. Imagina que eu não peguei a minha hipérbole do nada. Eu tinha um cone circular reto, bonitinho, e aí cortei por um plano. Produzi uma hipérbole. Observa que essa hipérbole, qualquer geratriz, quando você faz a hipérbole, você vem para um plano assim. Então, ele vai cortando as geratrizes do cone e dando pontos da hipérbole. Só que tem 2 geratrizes, se você pegar o plano paralelo ao plano da hipérbole, que passa aqui pelo vértice, esse plano é paralelo ao plano da hipérbole. Então, nenhum ponto desse plano pode estar na hipérbole. Só que ele corta esse plano em 2 geratrizes. Então, essas 2 geratrizes não têm ponto da hipérbole. As outras têm. Tá? Então, imagina agora que eu pego essa hipérbole, ligo os pontos da hipérbole ao vértice. Eu recupero todas as geratrizes que têm algum ponto na hipérbole. Então, eu recupero todas menos 2. Então, esse cone que eu produzo a partir da hipérbole é igualzinho ao meu cone original, mas faltam 2 geratrizes. Quando eu cortar ele por um plano, digamos que eu corto por um plano e dê uma elipse, vai faltar 2 pontos. E, aliás, legal, hein? Acabei de observar o seguinte, ó. Imagina que eu tenho essa hipérbole aqui, olho com esse ponto de vista e boto o meu quadro aqui assim. Eu olho para essa hipérbole desse ponto de vista, olhando para frente, com o meu olho para frente e para trás, eu vou ver uma elipse menos 2 pontos. Eu vou ver uma coisa assim. Isso aqui é um ramo da hipérbole, isso aqui é outro ramo da hipérbole. Então, é possível você olhar para uma hipérbole e ver uma elipse. Então, isso nós vamos provar usando as coisas que a gente viu até agora. Outra coisa que nós podemos provar também é a questão seguinte, quantos pontos define uma cônica? Então, por 2 pontos passa uma reta, por 3 passa um círculo, por 5 pontos passa uma única cônica. Quer dizer, a menos que eles sejam alinhados, assim, coisas esquisitas. E realmente, 2 cônicas, sei lá, se você interceptar 2 cônicas não degeneradas, o máximo que elas podem ter em comum são 4 pontos. Esse é outro resultado que a gente vai poder provar agora. Então, são resultados assim que, aparentemente, não deve sair muito fácil usando coisas básicas de geometria. São nossas próximas atrações.